Formação das monarquias nacionais. Os estados modernos, absolutismo, mercantilismo e a expansão marítima. Quando a gente fala de expansão marítima, de absolutismo, de formação das monarquias nacionais, a gente começa com um contexto histórico a partir do século XI, depois de Cristo. A partir do século XI, a gente vai ter, dentro do contexto europeu, um revigoramento do comércio. Esse revigoramento do comércio vai surgir uma nova classe social. Essa nova classe social vai ser chamada de burguesia. Essa burguesia ela vai conseguir acumular muita riqueza. Só que essa riqueza que ela consegue acumular, ela vai ser um pouco dificultada, sobretudo pela questão das dificuldades comerciais, né, que existia nos tráficos entre os feudos, na insegurança, né, das estradas que existiam entre os reinos, entre os feudos, os altos impostos que eram cobrados, além da instabilidade política, da instabilidade de segurança, dos conflitos, das constantes guerras que existiam nesse período. Dentro desse período, a gente vai ter também a união dessa burguesia com o rei. Por que eles vão se unir? Por que o rei não se manteve aliado somente à nobreza? O rei, né, ele vai ser visto pela burguesia como um fator de unidade política, um fator de unidade territorial, um fator de segurança. Era algo que os burgueses precisavam para aumentar, né, a sua qualidade comercial e, consequentemente, sua riqueza. E a burguesia, em contrapartida, vai ser vista pelo rei como uma grande fonte de dinheiro, né? Então, doações, empréstimos, financiamentos. A nobreza ela não estava em condições de auxiliar mais o rei, porque a nobreza ela estava muito mais preocupada com seus conflitos internos dentro dos feudos e com as cruzadas. Então, esse rei ele vai perceber na burguesia um fator de manutenção do seu território, enquanto a burguesia percebe no rei um fator de aumento de suas riquezas. Então, nós vamos ter a união dessas duas classes sociais. Então, como eu havia falado agora, né, a nobreza ela estava muito mais preocupada, né, com as cruzadas, né, então teve muito empobrecimento dos nobres, muitas mortes, né, e eles vão buscar no rei um fator de manutenção dos seus privilégios. Então, o nobre ele deixa de fornecer para o rei e passa a ser fornecido por ele, né? Então, o nobre ele começa a depender cada vez mais dessa monarquia. E os camponeses vão ver também no rei a sua figura salvadora, a sua figura de proteção contra o abuso desses nobres. Então, o burguês precisa do rei, a nobreza precisa do rei e os camponeses precisam do rei. Em contrapartida, o rei também precisa dos camponeses para trabalho, também precisam dos nobres para apoio político e também precisa da burguesia para o financiamento. Então, essa união de desejos, essas uniões de vontade, elas vão ser os fatores primordiais para a formação desses estados nacionais, com a figura do rei como o monarca, né, o grande defensor e protetor desse território. Esse fortalecimento do poder real ele vai se dar de algumas maneiras. Esse Estado moderno ele vai ser constituído primeiramente com funcionários leais a esse Estado, leais ao rei, uma moeda única dentro desse território, leis comuns, o exército assalariado permanente, isso vai ser muito importante para a manutenção desse Estado, e a imposição da autoridade real, ou seja, esses conjuntos de fatores eles vão criar a ideia desse Estado moderno, sobretudo na Inglaterra, França, Espanha e Portugal no primeiro momento. Depois nós se expandindo também para a Holanda, né, a Áustria, né, entre outros países. A Inglaterra ela vai começar a ter essa sua monarquia, né, como um território unido, um território unificado, a partir do século XI, com o rei chamado Guilherme. Né? Guilherme ele vai derrotar os saxões que ficavam no território da ilha britânica e a partir disso ele vai se proclamar rei inglês. Ele vai distribuir feudos. Como assim, professor, distribuir feudos? A ideia do feudalismo em que o nobre doava um território, em contrapartida esse nobre que recebia esse território ele vai continuar, certo? Aquilo que a gente viu lá no feudalismo, desse juramento de fidelidade, a relação de suzerania e vassalagem, ela permanece inalterada, mesmo porque a gente ainda está falando de alta Idade Média, né? Aí já a transição para baixa Idade Média, mas ainda existem as características feudais.
Então o nobre, para ele se manter no poder, esse rei para se manter no poder, ele precisa dessas estruturas ainda como as estruturas feudais, como juramento de fidelidade, a relação de suzerania e vassalagem. Ele também vai ter funcionários reais, certo? Funcionários que vão trabalhar para ele. A questão do juramento de fidelidade ao rei é importantíssima nesse período. E ele também vai criar a ideia da proibição de guerras dentro do território. É claro que conflitos aconteciam o tempo todo, mas a ideia era de que o rei fosse o responsável por acabar ou minimizar esses conflitos. Henrique II, ele vai assumir no ano de 1154, ele vai continuar mantendo essa ideia de centralização do poder real, mas ele vai criar a ideia do que a gente vai falar de tribunal real. Como assim tribunal real? É o tribunal no qual o rei que controlava todas as decisões jurídicas, certo? Então, quando existia algum conflito, era o rei que determinava as suas decisões, certo? Então, tirava-se dos nobres essa possibilidade, concentrava-se nas mãos do rei. E ele também vai criar a ideia do direito comum, um direito no qual o território inglês deveria ser mantido sobre a mesma legislação, sobre a mesma lei. Ricardo Coração de Leão vai assumir no ano de 1199, certo? Mas ele vai ser um rei que não vai se preocupar muito com a administração do seu território. Ele passou a maior parte do seu reinado lutando nas cruzadas, né? Então ele não vai dar prosseguimento a essa ideia da unificação do território e da centralização do poder. Após ele vai vir um carinha chamado João Sem Terra, né? Apesar desse nome, né? Ele vai ter esse apelido por causa que a família dele tinha diversos territórios, diversos feudos, diversas áreas dentro do território francês. Como ele perde esses territórios, daí o seu apelido, né, João Sem Terra. Mas o que vem de fato para ele é a ideia do aumento dos impostos, uma punição severa para aquela população que não aceitava pagar esses impostos e, consequentemente, os nobres, né, vão se rebelar sobre isso. E aí, nessa rebelião dos nobres, vai surgir o que nós vamos chamar de Magna Carta. A Magna Carta é um dos documentos mais importantes desse período. Por quê? Porque é a partir da Magna Carta que vai ter uma limitação desse poder real. Ou seja, por mais que esse rei dominasse o território inglês, ele vai ter algumas limitações. Ele não vai poder fazer tudo aquilo que ele quer, certo? Ele vai ter que obedecer algumas regras da nobreza inglesa. E aí após vai vir um carinha chamado Henrique III, né, que também vai passar por diversas revoltas, tanto da nobreza quanto da burguesia. E lá por volta do ano de 1265 vai surgir uma ideia chamada de parlamento. Já existia, né, o grande conselho, né, dos nobres que auxiliavam o rei na administração, mas ela vai surgir com esse nome, né, de parlamento, onde esse parlamento vai ser dividido em duas partes. A primeira parte, a Câmara dos Lordes, e a segunda parte, a Câmara dos Comuns. Né, a Câmara dos Lordes para a alta nobreza e a Câmara dos Comuns para a baixa nobreza, para as pessoas que não tinham esse título. Né? Ou seja, o rei era responsável, né, por conduzir todo esse debate, mas a nobreza também participava. Certo? Essa questão do parlamento inglês, né, ela perdura até hoje. Né, a Inglaterra ainda ela é uma monarquia parlamentarista, certo? O rei, né, não tem total poder dentro do seu território, mas ainda existe a figura do rei como uma figura, né, unificadora, uma figura, né, tanto é que a rainha Elizabeth II, a atual rainha, ela ainda também é chefe da igreja anglicana, né, então ainda existe essa unificação dos poderes. A monarquia francesa ela vai surgir ali por volta do ano de 1180, certo? Com um rei chamado Filipe Augusto. Né? Ele vai conquistar diversos territórios no território que é a atual França, né? Na região da Gália, sobretudo. E essas conquistas territoriais elas não vão se dar somente por meio da guerra. Essas conquistas territoriais elas vão se dar também por meio de alianças políticas, como por exemplo o casamento. Então, como nós falamos também na aula do feudalismo, o casamento ele era importantíssimo. Por quê? Porque é a partir do casamento que você mantinha todas as suas propriedades dentro da sua própria família. Então você não tinha a possibilidade de perder territórios no casamento, certo? O casamento era justamente o contrário. Era a ideia de que você se unia, né, famílias de nobres, para aumentar o tamanho do seu poder político, aumentar o tamanho do seu poder militar, essas coisas. Então esse amor romântico, esses príncipes e princesas que existem nas novelas de cavalaria, nos contos de fada, isso aí fica só para questão de animações e filmes.
porque na história mesmo essa questão do amor romântico ela não existia. Filipe Augusto vai colocar em Paris, né, a capital do império, a capital do reino, Florença, e ele vai ter um funcionário real específico para cobrança de impostos e imposição de suas decisões. Né? Era o cargo chamado de bailio, né? Mas não precisa se preocupar com o nome desse cargo. A gente precisa se preocupar que as decisões do rei elas eram efetivamente, né, levadas a todo o reino, certo? Inclusive, né, com o selo real, com documentos escritos, certo? Com todo esse aparato existente na época para que todos pudessem determinar, né, qual eram as ações do rei. Todos eles sabiam quais eram as ações do rei, todos eles tinham que cumprir essas ações. Consequentemente, o poder da nobreza ele é enfraquecido, certo? O rei agora ele detém todo esse poder dentro da política administrativa do seu reino. Então, os nobres eles tinham funções mais de auxiliar o rei do que de fato comandar os seus próprios territórios. O rei Luís IX, né, ele vai assumir ali por volta do ano de 1226 e ele vai estimular o comércio. Como que ele vai estimular esse comércio? Né? Melhorando a questão da arrecadação de impostos e, sobretudo, com a criação da moeda única, certo? E todas as decisões locais, todas as decisões dos tribunais locais franceses deveriam, né, e poderiam ser apeladas pelo Tribunal Real. Ou seja, o que isso quer dizer? Caso, por exemplo, um burguês estivesse, né, tendo problema com um nobre, e nesse tribunal local dessa nobreza ele acaba perdendo, né, a sua ação política, a sua ação jurídica, ele pode recorrer ao rei. Ou seja, a decisão final ela cabe ao rei e não mais aos nobres. Daí a ideia da centralização política nas mãos do rei, certo? Após o Luís IX, vai vir um carinha chamado Luís IV, né? E aí ele vai dar prosseguimento a essa manutenção da centralização do poder com, né, a arrecadação de impostos, essas coisas. Porém, ele vai ter uma grande briga política com um carinha chamado Bonifácio VIII. Né? Bonifácio VIII era o Papa na época, certo? O Papa da Igreja Católica. Então, nesse período, teve uma confusão muito grande entre esses dois, porque o Filipe IV queria cobrar imposto da Igreja. E, obviamente, fazia parte do privilégio do clero não pagar esses impostos. Tanto é que foi convocado os Estados Gerais. Os Estados Gerais, eles são basicamente a mesma coisa que o parlamento, certo? Existem representantes do clero, representantes da nobreza e representantes do terceiro estado, que seria a burguesia e os camponeses, certo? Só que aí, nesse caso, né, o Papa acaba vencendo porque era um privilégio da igreja, né, de não pagar impostos. E esses privilégios vão permanecer durante muitos séculos aí. Inclusive até hoje no Brasil existem, né, as instituições religiosas, elas não pagam esses impostos, né, devidos para o Estado. Outro fator muito importante para a formação da monarquia francesa foi a Guerra dos 100 Anos. A Guerra dos 100 Anos ela começou em 1137 e vai acabar em 1453, certo? E ela vai ser chamada de Guerra dos 100 Anos, mas na realidade ela durou 116. Por que essa Guerra dos 100 Anos ela vai ser tão importante para a formação da monarquia? Primeiro, auxílio na formação do sentimento nacional, certo? E o rei ele vai ter como essa figura de unificação do Estado, certo? Então o rei ele vai ser essa figura que une todo o território, é a figura salvadora desse território. Outras questões importantes para esse período vai ser a questão das guerras religiosas, certo? Nesse período do século XVI, né, já vai ter surgido a questão da reforma protestante, que nós vamos ver posteriormente em outra videoaula. Mas quando existia um rei absolutista e esse rei absolutista fosse católico, ele obrigaria que os seus súditos também fossem católicos, perseguindo assim aqueles que não fossem. E do mesmo jeito, quando tinha um rei protestante, também perseguia aqueles que não fossem protestantes. No caso da França, um dos marcos muito importantes foi o massacre da noite de São Bartolomeu, que aconteceu no ano de 1572, no qual mais ou menos 30 mil protestantes foram mortos, né, sobre a ordem da rainha Catarina de Médici. Somente em 1589, né, com o Edito de Nantes, é que os franceses que não eram católicos vão ter a liberdade de culto, né, a liberdade de culto aos protestantes. Né? Então essa liberdade de culto ela sempre foi sendo alterada. Uma hora quem estava no comando eram protestantes, os católicos eram perseguidos. Uma hora os católicos estavam no comando, os protestantes eram perseguidos, certo? Então ficou
nessa perseguição durante muitos e muitos anos dentro do território europeu. De fato, o que é absolutismo? O absolutismo é um sistema político, é um sistema de governo, no qual o rei detém o poder absoluto. Só que esse deter poder absoluto, ele tem algumas características. Por exemplo, o poder absoluto dos reis, ele vai acontecer na Europa entre os séculos XV e os séculos XVIII, certo? Então, por exemplo, eu não posso falar que existiu absolutismo fora desse período, certo? Então, absolutismo entre os séculos XV e os séculos XVIII. Existiam reis com características absolutistas fora desse período? Sim, mas eu não vou chamar de absolutismo. Vou falar que tinha características absolutistas. E quais eram essas características? Primeiro, a convocação do exército. Como a gente falou anteriormente, o rei ele tinha o seu exército assalariado e o seu exército permanente. Ou seja, o exército era praticamente um exército pessoal do rei. Ele poderia criar e cobrar impostos ao seu bel prazer, ele podia nomear e demitir funcionários, ele podia ter interferência na atividade religiosa, ele podia declarar guerra. Então era um poder realmente absoluto. O rei ele comandava o Estado como ele comandava a sua própria vida. Ou seja, o Estado ele era praticamente uma propriedade privada do rei. Mas existia também algumas limitações, né? Algumas ações morais, alguns costumes, alguns privilégios, algumas imunidades, né? A imunidade de classe ou algumas corporações e alguns indivíduos o rei não poderia mexer, apesar de ser o poder absoluto, né? Sobretudo algumas questões religiosas, apesar de ter a influência religiosa do rei na estrutura, mas algumas características ligadas à fé, né? Quem comandava era a própria igreja. A questão dos privilégios de terra, a questão do juramento de fidelidade, a questão da suzerania e vassalagem, isso o rei não interferia, certo? Alguns costumes morais, alguns costumes culturais, o rei também não interferia. O poder era absoluto, mas absoluto na esfera política, econômica, administrativa. Na esfera social, ele também tinha poder, mas não era absoluto. Ele tinha que respeitar algumas regras culturais do seu período. E aí, alguns fatores para esse absolutismo. A primeira é o surgimento, né, e o aperfeiçoamento da imprensa, sobretudo com aqueles tipos móveis, né, que o Johann Gutenberg ele vai desenvolver. Então, podia se escrever, né, e publicar cada vez mais, né, ações, informações, decretos, leis, nas próprias pinturas, né, para poderem ser divulgadas pelo reino. E duas coisas muito importantes, a reforma protestante, né, que ela vai fazer com que muitos reis rompam com a Igreja Católica para diminuir o poder da Igreja Católica dentro do seu território. Ou seja, o poder do rei, que antes era dividido com a Igreja, ele vai ser rompido em alguns países. Né? Alguns países, por exemplo, a Inglaterra. Né? A Inglaterra ela vai romper com a Igreja Católica e vai criar a sua própria igreja, que vai ser a Igreja Anglicana, que nós vamos ver posteriormente. E a Inquisição. Dentro dos territórios que eram católicos, né, dos reis católicos, né, existia a Inquisição, que era a perseguição daqueles que não eram católicos. Né? Então, governava-se realmente pelo medo. Né? Era um poder absoluto pelo medo. Só que esse absolutismo ele não vai ser um sistema político avulso, né? Um sistema político sem bases teóricas. Vão existir bases teóricas, e nós vamos ver aqui basicamente duas. A primeira do Thomas Hobbes e a segunda do Jacques Rousseau. Thomas Hobbes ele era inglês, nasceu no ano de 1558 e ele vai escrever um livro chamado Leviatã. Né? Nesse Leviatã, ele vai dizer que no princípio, né, quando o homem vivia no seu estado natural, ele não tinha sujeição a poder, ele não obedecia a nada e a ninguém, ele obedecia somente aos seus próprios instintos, ou seja, era cada um por si e todos contra todos. Era como se nós, seres humanos, não tivéssemos a capacidade de trabalhar cooperativamente. Era cada um cuidando da sua própria, né, da sua própria vida, da sua própria estrutura. Daí a frase muito famosa, né, de resumo da ideia do Thomas Hobbes, a ideia do homem é o lobo do homem. Ou seja, o homem ele é o seu próprio caçador. O homem ele não consegue se gerir, porque ele vai estar muito mais preocupado em atender os seus próprios interesses do que pensar coletivamente. Nesse sentido, né, o homem percebe que sendo assim, ele sendo, né, mau, egoísta, aquele ser humano que ele não vai conseguir desenvolver uma sociedade, ele fornece, ele doa
a sua vontade política para um ser. E essa doação dessa minha vontade política, de como ser humano, para um ser, para que ele me controle, esse ser vai ser quem? Vai ser o rei. Então nós, como sociedade, abdicamos do nosso direito político para que o rei possa comandar a sociedade. Esse rei comandante da sociedade vai ser chamado de Leviatã, né? A ideia do Deus mortal, aquele que nós devemos, né, a paz e a segurança. Logo, esse Leviatã é o rei, certo? É o rei que vai comandar a sociedade. Então, se nós não tivermos, né, alguém para que nos controle, essa sociedade jamais será desenvolvida. Então, a partir da ideia do Thomas Hobbes, esse teórico absolutista, ele diz que nós, como sociedade, não vamos conseguir nos desenvolver, não vamos conseguir viver. Então a gente precisa desse rei para nos controlar. Daí a ideia do homem ser o lobo do homem, ou seja, que a gente precise, né, desse ser, desse Leviatã, desse rei absolutista para nos controlar e assim desenvolver a nossa sociedade. O Jacques Rousseau, ele era francês, ele vai nascer ali no ano de 1627, né, vai nascer no século XVII já, e ele era francês, e um dos seus livros vai ser A Política Tirada da Sagrada Escritura, no qual ele diz que o poder emana de Deus. Como assim o poder emana de Deus? Ele acreditava que o rei, certo? Ele era uma figura divina. Então o rei, ele era como se fosse Deus na terra. Ou seja, se é uma representação de Deus na terra, ele era infalível. Ou seja, ele não pode ser questionado. Por quê? Porque nós, né, que eu digo a sociedade cristã da época, se questionasse o poder do rei, estava diretamente questionando o poder de Deus. E isso seria pecado, isso seria um crime. Então você não poderia questionar o poder de Deus, porque ele era um representante na terra. Existia o Deus imortal, Deus, né, que cuidava do universo, e existia o Deus mortal, que vai dirigir o império e os seus súditos. Esse Deus mortal seria representado na figura do rei. Então existia o que nós vamos chamar de a teoria do direito divino, certo? Como assim, teoria do direito divino? O rei está lá porque Deus realmente o colocou. Então a gente, como sociedade, não podemos questioná-lo. Por quê? Porque a gente confia na misericórdia divina. Então, se Deus colocou aquele rei para nós, é porque ele está certo, né? Então não poderia questionar. Daí a ideia do poder absoluto, né? Porque Deus, né, na concepção cristã, ele seria inquestionável. Dentro dessa concepção que nós vamos chamar de absolutismo, existe também uma política econômica muito importante para a época, que vai ser chamada de mercantilismo, e que nós vamos ver no futuro que vai ser influenciado diretamente na nossa sociedade aqui no Brasil. Esse mercantilismo, ele tem basicamente 5 fatores muito importantes dentro da sua estrutura. A primeira é o metalismo. O que é o metalismo? É o acúmulo primário de metais preciosos. Ou seja, acreditava-se que a sociedade, o país mais rico, era aquele que tinha mais metal precioso, sobretudo ouro, prata, né, diamante, pedras preciosas, certo? Quanto mais metal precioso você tivesse, mais rico seria o seu país. Então essa prática era chamada de metalismo. Daí a ideia dos territórios europeus, né, futuramente, que nós vamos ver, a ideia de conquistar territórios. Ou seja, conquistar territórios para quê? Para buscar novas fontes de metais preciosos. Outra coisa muito importante é a questão da balança comercial favorável. Essa questão da balança comercial favorável, ela existe até hoje. É a ideia do seguinte: você como país, você nunca pode gastar mais do que você arrecada. Então, se você gasta mais do que aquilo que você tem, essa diferença eu vou chamar de déficit, né? Que é a sua balança comercial, só que ela foi desfavorável. Você comprou mais do que aquilo que você vendeu, certo? Ou seja, você está gastando mais daquilo que você tem. Para a ideia do mercantilismo, e nós utilizamos ela até hoje, é a ideia da balança comercial favorável. É a ideia de que você deve gastar cada vez menos e ganhar cada vez o quê? Mais. Ou seja, eu tenho que acumular mais metais preciosos e importar, ou seja, gastar cada vez menos. Eu tenho que produzir cada vez mais e importar cada vez menos. Quanto mais eu exporto produtos, quanto mais eu vendo produtos, mais dinheiro eu estou ganhando. Quanto mais eu importo produtos, quanto mais eu compro produtos, mais dinheiro eu estou gastando. Então a ideia é fazer dessa balança uma balança comercial favorável, ou seja,
que eu venda mais do que eu compro. E além disso, nós vamos ter também o protecionismo. O protecionismo é o incentivo ao comércio local, às manufaturas, à marinha nacional. O que isso quer dizer? Para que eu não compre de outro território, eu preciso produzir no meu. Então eu tenho que incentivar essa produção. Incentivar como? Diminuindo os impostos, fazendo com que o meu produto seja de melhor qualidade do que o produto do meu concorrente, fazendo com que toda essa estrutura seja produzida dentro do meu próprio território, certo? Valorizando os meus produtos nacionais. E outra forma é fazendo que os produtos internacionais que cheguem no meu país cheguem com imposto, que eu vou chamar de tarifa alfandegária. Ou seja, quando a gente importa produtos, a gente vai pagar uma taxa. Ou seja, essa taxa é para não fazer com que aquela pessoa realmente compre aquele produto. É desencorajar a compra de produtos estrangeiros para valorizar o produto interno. Ou seja, para que você não importe, certo? Ou seja, para que você não gaste fora, você gaste com os seus produtos internos. Esse protecionismo ele existe, né, basicamente até hoje, com maior ou menor, né, grau, mas ele ainda existe. E tem duas características que vão ser importantíssimas, sobretudo para o nosso território, como, por exemplo, a ideia do pacto colonial. O que era o pacto colonial? Era a exploração de territórios, sobretudo na América, Ásia e África. Ou seja, países como Portugal, Espanha, França, Inglaterra, eles conquistaram diversos territórios, sobretudo na América, Ásia e África, e desses territórios eles exploravam aquilo que eles necessitavam, como mão de obra, né, que vai ser o próximo tópico, que é o escravismo. Eles exploravam metais preciosos, especiarias. Aqui no Brasil nós tivemos uma produção muito grande de açúcar, de algodão, né? Ou seja, eles exploravam esse território ultramarino para eles, né, que no seu caso seria a América e a África e até mesmo a Ásia, para complementar a sua balança comercial. E o escravismo subjugar sociedades, sobretudo sociedades indígenas e africanas dentro do contexto da exploração colonial. Então, nesse período vai surgir, né, o que a gente vai chamar de etnocentrismo, de darwinismo social também, mas no futuro, né, darwinismo social vai vir mais para frente, mas a ideia de que essas sociedades, né, dominadas pela Europa, sobretudo por Portugal, Espanha, França e Inglaterra nesse momento, essas sociedades elas foram escravizadas pelo simples fato de fornecer para os europeus riquezas, né? Era o egoísmo levado às últimas consequências. E aí o absolutismo e mercantilismo francês ele vai ter uma diferença em relação a outros, né? Como por exemplo a partir do rei chamado Luís XIV. Luís XIV ele vai manter a centralização do poder, ele julgava e condenava de acordo com as suas próprias leis, ele emitia ordens e fiscalizava as execuções dessas ordens, nomeava funcionários, as decisões pessoais dele eram como se fossem as decisões para o Estado, ele tinha o controle do exército, ele pregava essa imagem pública dele, e ele controlava a nobreza como? Fornecendo empregos, pagando pensões e fornecendo palácio. Inclusive, por exemplo, o Palácio de Versalhes, um palácio gigantesco, que fica lá em Versalhes, na França. Ele mudou a sede da administração do reino para lá e viviam dezenas de nobres, ociosos, vivendo do mais puro luxo, que o mercantilismo conseguia fornecer para eles. E eles controlavam a burguesia apoiando o mercantilismo, certo? Então, esse mercantilismo francês, eles dominaram territórios na África, na América, dominaram territórios na América do Norte, na América Central, na América do Sul, faziam comércio de especiarias e ricavam muito grande. Só que mesmo com essa riqueza gigantesca extraída do mercantilismo, a França vai passar por um processo de crise econômica muito grande. Os gastos que essa corte fazia eram estrondosos. A riqueza que entrava era gigantesca, mas a que saía com muita força também. Então eles esbanjavam muito, era tudo muito coisa feita de ouro, de prata, de mármore, de pérola, com diamantes, com rubis, tecidos caros importados da China, ou seja, eles usavam tudo que o luxo permitia para aquele período. Os palácios eram gigantescos, grandiosos, jardins extensos, então eles gastavam muito. Além desses altos custos da corte, que obviamente não pagavam impostos e não produziam basicamente nada, ele também tivemos sucessivas guerras dentro do território francês.
né? Então eles estavam em conflito o tempo todo, né? Era muito gasto com os soldados. E também a questão da intolerância religiosa. Né? A intolerância religiosa foi importantíssima nesse período. Né? Por quê? Porque os protestantes eles não podiam exercer o seu culto na França nesse momento. Né? Tinha tido o Edito de Nantes, né, que poderiam ter a liberdade religiosa, mas como eu falei, de acordo com o rei, né, isso mudava. Então, se tivesse um rei católico, ele proibiu o protestante. Se tivesse um rei protestante, proibiu o culto aos católicos. Nesse momento do Luís XIV, a perseguição aos protestantes foram muito grandes. Né? E muitos desses protestantes eram os burgueses endinheirados. E eles acabavam fugindo para a Holanda, para a Bélgica, né? Para a Suíça, para territórios ali próximos, levando também toda essa sua riqueza. Dentro do território espanhol, nós também vamos ter essa questão do mercantilismo, né? Sobretudo com o rei chamado Filipe II. Rei Filipe II, ele vai reinar ali em meados do século XVI, né? Do 1556 até 1598, e era o estado mais rico da Europa. Como assim a Espanha era o estado mais rico da Europa? Com a conquista da América, né? Na América Espanhola, eles encontraram muito, mas muito metal precioso, ouro e prata. Então, como a base da riqueza era por ouro e prata, eles eram de fato o estado, né, mais rico da Europa naquele momento. Inclusive vão entrar em conflito com a Inglaterra. Só que nesse momento em que eles entram em conflito com a Inglaterra, é o momento em que eles perdem essa hegemonia da riqueza. Eles levam mais ou menos 130 navios, a Invencível Armada, né, para lutar contra os ingleses, e eles acabam perdendo essa batalha. E aí a Inglaterra vai assumir esse posto, né, de dominadora, né, dos mares, sobretudo ali, né, do Oceano Atlântico e posteriormente também até as Índias, né, até a Oceania, que ela vai conquistar um pedaço também. Na Inglaterra, né, a Rainha Elizabeth I, né, que ela vai governar de 1558, ela viveu de 1558 até 1603, ela vai fomentar a ideia do comércio marítimo, manufaturas, isenção de impostos, tarifas alfandegárias aumentadas, né, para diminuir a questão dos produtos importados dentro da Inglaterra, e a pilhagem e a pirataria. Então esses grandes filmes que nós vemos, por exemplo, de piratas, eles são geralmente baseados em piratas franceses. Né? Obviamente eles não enterravam tesouro, né? Eles pegavam isso, gastavam mesmo. Então não fico pensando que a gente vai achar em alguma praia aí, né, baús enterrados por piratas, né, perdidos. Mas a ideia era exatamente essa. Os piratas, eles invadiam navios portugueses, invadiam navios franceses, invadiam navios espanhóis e simplesmente saqueavam e pilhavam essa riqueza e levavam para a Inglaterra. Né? Era uma prática comum dos ingleses fazerem isso. Tá? As monarquias ibéricas. As monarquias ibéricas, nós vamos falar de Portugal e Espanha. Monarquias ibéricas por causa da Península Ibérica. Né? As monarquias ibéricas elas vão surgir, né, basicamente de 4 reinos. Né? 5 se a gente contar o território muçulmano que existia, né, onde hoje é a Espanha. Então existia o reino de Leão, o reino de Castela, Navarra e Aragão. Quais são as origens? Primeiro, as cruzadas. Né? O enfraquecimento dessa nobreza nas cruzadas, né? Muitos conflitos internos dentro dos árabes muçulmanos. Quando foi no século XI, né, a gente volta um pouquinho no século XI, Henrique de Borgonha ele vai lutar e vai expulsar parte desses muçulmanos do território da Península Ibérica. Como benefício dessa expulsão desses muçulmanos da Península Ibérica, ele vai receber um condado chamado Condado Portucalense. Né? O Condado Portucalense era uma parte do território, né, um pouquinho ali do território de Leão e Castela, né, e ficava voltado para o Oceano Atlântico, que eles chamavam de Mar Tenebroso. O filho dele, chamado Afonso Henriques, ele vai proclamar a independência desse território em 1139. Quando ele proclama essa independência, né, vai se dar origem a esse Estado português, né, o Estado-nação Portugal. Certo? Então o Reino de Portugal ele vai surgir no ano de 1139. Mais na frente a gente vai voltar em Portugal para falar da parte das grandes navegações. E a Espanha, né, ela vai surgir de uma aliança desses outros reinos, né, de Leão, Navarra, Castela e Aragão, com o casamento, né, de Fernando de Aragão com Isabel de Castela. Né? Esse casamento político
ele vai dar origem a esse Estado francês que nós conhecemos hoje, certo? Ao Estado espanhol. Em 1492, né, eles conseguem expulsar os árabes da Península Ibérica, né? Esse ano coincide com a descoberta da América, que nós vamos ver novamente, descoberta, né, entre aspas. Dentro desse contexto, a gente vai ver agora as grandes navegações. As grandes navegações elas vão surgir primeiramente ali por volta do século XIV, certo? Em decorrência de quê? Da fome, doença, guerra, retração demográfica. A gente viu, né, no século XIV, por exemplo, a peste negra, que devastou basicamente 1/3 aí da população europeia. No slide que você pode estar acompanhando, né, que está aqui no link logo aqui embaixo do vídeo, tem um mapinha que mostra o seguinte: grande parte do comércio europeu ele era feito da seguinte forma: os italianos, né, iam pelo mar Mediterrâneo até Constantinopla, né, e a partir dali os árabes levavam os produtos, né, e eles faziam essas trocas comerciais. Com o esgotamento das minas de metais preciosos na Europa, o comércio saturado, esse comércio de longa distância dominado por italianos e árabes, e essa necessidade, né, essa vontade de produtos especiais, como as especiarias, né, os temperos, cravo da Índia, canela, né, e outros materiais, né, como tecido, seda, porcelana, pérolas, até o Japão, né, foi visitado pelos portugueses, né, os portugueses tentaram dominar o Japão por um período, mas não conseguiram. Então, essas grandes navegações vinham pelo desejo de conquista, né, de novas rotas comerciais para o Oriente Médio. E aí, qual foi a ideia desse pioneirismo português? O pioneirismo português ele vai se dar por essa vontade de conseguir um novo caminho para as Índias, sem ser pelo mar Mediterrâneo, né? Outra ideia era converter os cristãos, converter os pagãos ao cristianismo, combater os infiéis, né, combater os muçulmanos, né, que o Império Muçulmano, o Império Árabe também dominava um pedaço do norte da África. A monarquia centralizada, né, foi um fator predominante para esse pioneirismo português, foi o primeiro país a unificar essa monarquia. O apoio da burguesia, né, com o financiamento, com o dinheiro. A sua experiência em navegação, a experiência de navegação dos portugueses foi importantíssima, né, porque eles já tinham a experiência de navegar ali próximo, né, do Oceano Atlântico, que eles chamavam de Mar Tenebroso. E aí a questão do desenvolvimento tecnológico, como por exemplo a cartografia, né? Então o desenvolvimento da cartografia dentro do território português e posteriormente também dentro do território espanhol foi fundamental para que esse processo acontecesse. Obviamente também a bússola, né? Porque sem a bússola eles não conseguiriam navegar, e com o astrolábio. Também, né, fator primordial, importantíssimo para que isso acontecesse. E obviamente também com o desenvolvimento das caravelas, né, aqueles navios de madeira bem grandes, com aquelas velas gigantescas, né, para favorecer o comércio, a navegação em alto mar, e com navios grandes o suficientes para fazer esse comércio ultramarino. Né? Não adiantava levar um barquinho pequeno sem caber mercadoria dentro dele. E aí, a cronologia dentro dessa estrutura portuguesa, né, enquanto você estiver assistindo esse vídeo, você pode colocar, né, os slides para você ir acompanhando. Né, eu coloquei aqui alguns mapinhas, né, para que a gente pudesse acompanhar essa estrutura. Em 1419, né, Portugal vai conquistar a Ilha da Madeira, que é um território que fica basicamente entre a África e a Europa. Em 1443, eles vão conquistar a ilha de Arguion, né, que também está aqui no mapinha, e vão conquistar também o rio Senegal, né, que vai dar a entrada para o continente africano. Né? E dentro desse território, né, do litoral da África, né, eles vão construir feitorias. O que são essas feitorias? São estabelecimentos basicamente de comércio. Né? Eram locais onde você comercializava ouro, escravo, armas, pólvora, especiarias, certo? Era o local onde se fazia essas transações comerciais com os reinos africanos e com os portugueses nesse momento. Em 1456, eles vão conquistar o que nós vamos chamar de Cabo Verde, né? E nessa ilha de Cabo Verde, eles vão construir engenhos para a produção de açúcar. Né? Então, quando eles vieram para o Brasil, né, a partir do ano de 1500, e começaram a exploração
do açúcar em 1530, eles já haviam de experiência dessa produção de açúcar há muito tempo, né? Então eles não chegaram aqui sem saber de nada. Em 1482 eles vão conquistar o rio Zaire, né, na região do Congo. E em 1488, um navegador chamado Bartolomeu Dias, né, ele vai conseguir fazer o contorno da África. Aquele território onde hoje fica a África do Sul, ali se chamava Cabo das Tormentas, né, devido às turbulências que tinha na água, né, a questão das tempestades, dos ventos, das correntes marítimas. Então Bartolomeu Dias ele consegue contornar esse território e a partir disso aquele território vai passar a ser chamado de Cabo da Boa Esperança. Tanto é que até hoje, né, na África do Sul tem a cidade do Cabo, né, dessa ideia do Cabo da Boa Esperança. Em 1498, né, o Vasco da Gama, né, o navegador Vasco da Gama, chega até Calicut, nas Índias, né, ou seja, praticamente aí 90 anos, 80 anos, né, de viagens até que os portugueses conseguissem descobrir realmente esse novo caminho para as Índias, contornando o território africano e não mais utilizando o mar Mediterrâneo, dominado pelos italianos e pelos árabes. E em 1500, né, Pedro Álvares Cabral chega até o Brasil. Né? Não vamos falar em descobrimento, vamos falar em chegada. Né? Chegaram aqui, né? Porque aqui já existiam sociedades, já existiam, né, diversas, centenas e centenas de civilizações indígenas, né, de tribos e povos indígenas. Nas navegações espanholas, elas vão começar um pouquinho depois, né, porque essa unificação territorial deles foi também um pouquinho depois, né, e ela vai surgir sobretudo com um carinha chamado Cristóvão Colombo. Apesar dele ser italiano, né, ele vai navegar a partir da ideologia do reinado da Espanha, né, com a bandeira da Espanha. Então, Cristóvão Colombo acreditava que a Terra era esférica. Então, se ele quisesse chegar ao Oriente, então ele só precisaria fazer o quê? Dar a volta. Né? Navegava pelo Oceano Atlântico até chegar nas Índias do outro lado. Pelos cálculos dele, né, ainda bem que tinha a América, porque se não tivesse a América pelo tamanho do diâmetro da Terra, ele teria morrido, né, em alto mar, né, porque ele não tinha mantimentos para dar essa volta toda. Os cálculos dele, pelo tamanho da Terra, estavam equivocados, estava bem menor do que era de fato. Então, né, sorte dele que existia o território americano. Né? Cristóvão Colombo ele vai chegar nas Ilhas Guanane, né, que hoje a gente chama de El Salvador, no dia 12 de outubro de 1492. E ele, de fato, realmente acreditava que tinha chegado nas Índias. Tanto é que ele chamou os nativos aqui de índios. Né? Então é um erro histórico bastante considerável esse aí. E após, né, Cristóvão Colombo ainda fez algumas viagens para cá, né, se não me engano foram 3 viagens, ele veio para cá, ficou um tempinho, voltou, veio para cá, ficou um tempinho, voltou, né, mas quem de fato, né, vai falar que isso era de fato um continente foi um carinha chamado Américo Vespúcio. Né? Américo Vespúcio ele vai fazer uma navegação pelo litoral da América e vai constatar que seria um novo continente. Daí o nome do território ser chamado de América, né? Em homenagem a Américo Vespúcio, e não, por exemplo, Colômbia, em homenagem a Colombo, certo? Após a descoberta, né, da América, em 1494, Portugal e Espanha eles vão criar um tratado, chamado de Tratado de Tordesilhas. Esse Tratado de Tordesilhas dizia o seguinte, que a 370 léguas da ilha, né, do território da americano seria de Portugal e todo o restante seria da Espanha, certo? Então essa linha imaginária cortava basicamente, né, um pedaço do Nordeste e Centro-Oeste brasileiro, né, para o Oriente seria do território português. Né? Então aqui no mapinha, quando vocês estiverem vendo a aula, né, eu coloquei aqui um mapinha bem bonitinho, né, que tem a linha aqui do Tratado de Tordesilhas. Então a Portugal ficaria com os territórios africanos e um pedaço do território americano, enquanto a Espanha ficaria com todo o outro com o território, né, da América. E aí a gente pensa o seguinte, né, em 1494 eles já assinaram esse contrato, né, esse Tratado de Tordesilhas. Então por que eles diziam que descobriram o Brasil, né, em 1500? Na realidade eles já sabiam sim da existência do Brasil, então por isso que a gente não pode falar em descoberta do território brasileiro, e sim como chegada, dominação, conquista, né, outro termo, mas
chegada, mais descobrimento, jamais. E aí, holandeses, franceses e ingleses nessa bagunça, né? Então, Francisco I, o rei da França, ele vai dizer uma frase que é muito importante, que ele fala o seguinte: desconheço a cláusula do testamento de Adão que dividiu o mundo entre Portugal e Espanha. Ou seja, eles não aceitavam isso, né? Porque a igreja determinou que esse Tratado de Tordesilhas seria a divisão entre esses dois países, mas os outros países vão, né, não vão um pouco se lixar para isso. Eles também vão querer uma parcela desse novo mundo. E a Inglaterra vai explorar regiões na América do Norte, na América Central, certo? Vai explorar territórios na África, vai explorar territórios na Ásia. A França também vai explorar territórios nesses locais, né? Inclusive ela chegou a invadir o Brasil 2 vezes, nós vamos ver isso na história do Brasil. A Holanda também explorou territórios na América, né, como um todo. Inclusive vai dominar, né, o Nordeste brasileiro aqui por algumas décadas, né? Foi, né, uma presença bem marcante, sobretudo com Maurício de Nassau, que nós vamos ver posteriormente. E o que de fato vai causar essas mudanças do que a gente falou sobre formação das monarquias nacionais, do absolutismo e do mercantilismo e dessas grandes navegações? Primeiramente, a diversidade cultural, certo? Ou seja, os povos vão estar cada vez mais em contato, né? Então vai ter uma diversidade cultural muito grande, vai ter um comércio internacional muito grande, vai ter o fortalecimento das ideias mercantilistas e do absolutismo, vai ter o surgimento de impérios coloniais, como por exemplo o Império Colonial Português, o Império Colonial Espanhol, o Império Colonial Inglês, o Império Colonial Francês, o Império Colonial Holandês, né? E depois a gente vai ter o Império Colonial também com algumas parcelas, né, da Itália, da Alemanha, né? Então vários territórios, né, vários países europeus vão conquistar territórios na África e na América, na Ásia e na Oceania também. Só que aí a gente tem uma questão também do etnocentrismo europeu, ou seja, colocando a Europa como centro de tudo quanto é tipo de cultura. Então aquilo que era correto era europeu, aquilo que não era europeu era bárbaro, né, era anticivilizado, né, deveria ser conquistado, deveria ser convertido, deveria ser dominado, né? Então esse etnocentrismo europeu foi uma das causas, por exemplo, do racismo, do preconceito, do genocídio, né, do escravismo, né, dessa questão da escravidão, né? Então, dentro dessas mudanças do território mundial, a gente tem algumas questões boas e a gente também tem essas questões, né, que infelizmente aconteceram no nosso território. E aí, aqui eu coloquei para vocês alguns filmes, né, para que a gente possa entender um pouquinho mais desse território, né, desse contexto, né? A gente tem, por exemplo, a Rainha Margot, né, que é um filme que vai falar um pouco também sobre o massacre da Noite de São Bartolomeu. A gente tem Elizabeth, a Era de Ouro, O Homem da Máscara de Ferro, né, que vai falar sobre o monarquismo francês. A gente também tem Cromwell, né, que vai falar um pouquinho da Inglaterra, né? Então a gente tem diversos filmes, né? Um filme muito importante desse período também é 1492, A Conquista do Paraíso, né, que vai falar dessa viagem de Colombo até a América. É um filme muito bom. Beleza? Deixem suas dúvidas aqui no blog, certo? No vídeo. E é isso aí. Qualquer coisa que vocês precisarem de ajuda, só mandar mensagem. Valeu, tchau, tchau. Sigam o canal.